Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Nós estamos no módulo de número 10, a grande meretriz, a besta escarlate. Esta é a parte 5. E nessa parte 5 nós estamos falando sobre os marcos proféticos. Então, estamos dando ênfase sobre os marcos proféticos em Mateus, no capítulo de número 24. Jesus ele apresenta 3 marcos proféticos. Ainda não é o fim, princípio de dores, então virá o fim. Quando Jesus diz, ainda não é o fim, ele está dizendo do momento que é o arrebatamento, a morte, a ressurreição e a descida do Espírito Santo. Ali começa a marcação de tempo que vai até o arrebatamento da igreja. Este é o período, ainda não é o fim. Quando Jesus disse princípio de dores, ele está falando sobre a abertura dos 7 selos. Este é o princípio de dores. Em Apocalipse, no capítulo 3, falando à igreja de Filadélfia e fazendo referência ali ao livramento da hora da aprovação, esse período chamado princípio de dores é ali conhecido como a hora da aprovação. Depois, no Apocalipse capítulo 7, fazendo referência aos mortos, aos santos mortos que estão debaixo do altar no 5º selo, eles vêm da grande tribulação. Então, o que Jesus chama de princípio de dores, no Apocalipse, em um lugar é chamado hora da aprovação e no outro lugar é chamado de a grande tribulação. Findo esse período, começa as trombetas e as taças, 7 trombetas, 7 taças que acontecem no chamado dia do Senhor, que também é a 70ª semana de Daniel, e é aquilo que Jesus diz, então virá o fim. Hoje nós vamos ver agora os sinais desse período chamado ainda não é o fim. Também os falsos cristos, porque Jesus disse que esse período ele é conhecido como um período de falsos cristos. E as guerras. Em Mateus capítulo 24, o versículo 5 e 6, Jesus disse: Vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, esse período ainda não é o fim, dos falsos, ele é primeiro identificado pelos falsos cristos e depois ele é identificado por guerras e rumores de guerras. Nós vamos extrair a lista dos falsos cristos na Wikipédia e nós vamos extrair a lista das guerras e rumores de guerras dos 12 maiores conflitos armados da história, que está na superabril.com.br. Então, os falsos cristos. Há uma lista de messias judaicos que se apresentaram como falsos cristos, e aqui eu quero ressaltar a data em que eles apareceram. Simão de Pérea, 4 a.C. Jesus de Nazaré, com esse nome, 29 a 31 depois de Cristo. Neste caso, ele é colocado como um falso Messias, mas ele é, na verdade, o Messias verdadeiro. Teudas, 44 a 46, na província da Judéia. Menahem ben Judá, participante da revolta contra Agripa II. Simão Bar-Coquebas, morto em 135 depois de Cristo. Moisés de Creta, século V. Abraham Abulafia,
nasceu em 1240. Nissim ben Abraham, cerca de 1295. Isaac Luria, 1534 a 1572. Veja que eles vão distribuindo ao longo dos milênios nesse período da dispensação da graça. Shabbatai Zevi, 1626, 1676. Baruquia Russo, Osmar Baba, sucessor de Zabatai Zevi. Jacob Querido, morto em 1690, dizia ser a reencarnação de Sabbatai Zevi. Israel ben Eliezer, 1698-1760, conhecido como Baal Shem Tov, fundador do Hassidismo. Menachem Mendel Schneerson, 1902-1994. Então, esses são os Messias judaicos, lembrando que Jesus Cristo é colocado dentre a lista dos Messias falsos, como também o Messias falsos, porque os judeus não creem que Jesus veio como o Messias. Messias cristãos. Francisco Costeira, século 20, 21. Aldebert, século 8º. Tachem da Antuérpia, 1110. An Li, 1736-1784. Hong Xiquan, 1812-1864. Chamava ser irmão mais jovem de Jesus. Haile Selassie, 1892-1975. Messias do movimento de Rastafari. Su Mung Mun, fundador da Igreja da Unificação. Davi Koresh, 1659-1993. Jacobina Mendes Maurer, 1841-1874. Maria Devi Christus, 1960, fundadora da Grande Irmandade Branca. Álvaro Iris Cristo Thaís, 1948, proclama ser a reencarnação de Jesus Cristo. Messias islâmicos. Maomé, 570-632, Muhammad Jaumpuri Bab, 1819-1850, fundador do babismo, nasceu em Shiraz, Pérsia, atual Irã. Mirza Ghulam Ahmad, Maomé Hamad, 1844-1885, líder religioso que declarou ser o Mahdi. Muhammad Abullah Hassan, Rashad Khalifa e Juyayama al-Otaibi. Estes são messias islâmicos. Indo agora para os maiores conflitos. E aqui, além das datas, observe o número de mortos desses 12 maiores conflitos. A rebelião de An Lushan, na China, 1755 a 1763, foram mortos 33 a 36 milhões de pessoas. As investidas mongóis na Ásia e leste europeu, em 1207-1472, número estimado de mortos de 30 a 60 milhões de pessoas. Investidas de Tamerlão, na Ásia, 1369 a 1405, número estimado de morte de 15 a 20 milhões. Disputa entre a dinastia Ming e Qing, na China, 1616-1662, 25 milhões de mortos aproximado. Guerra dos 30 anos no Império Romano, Ásia, Europa e um pedacinho da África, de 1618 a 1648, de 3 a 11 milhões e meio de pessoas mortas. Guerras napoleônicas na Europa e ilhas do Oceano Pacífico, Atlântico e Índico,
1804 a 1815, de 3 milhões e meio a 6 milhões e meio de mortos. Rebelião Taiping na China, de 1815 a 1864, de 20 a 60 milhões de mortos. Revolta do Han na China, de 1862 a 1877, de 8 milhões a 12 milhões de mortos. Primeira Guerra Mundial, todos os continentes, nem todos foram atacados, 1914 a 1918, 15 a 65 milhões de mortos. Guerra Civil Russa, 1917 a 1921, de 5 a 9 milhões de mortos. Segunda Guerra do Congo, República Democrática do Congo na África, de 1998 a 2003, de 3 milhões e 800 a 5 e 400 milhões de pessoas mortas. Segunda Guerra Mundial, todos os continentes, nem todos foram atacados, 1939 a 1945, de 40 a 72 milhões de mortos. Então veja que ao longo de todo esse período, o mundo passou por guerras e rumores de guerras de números gigantescos entre os mortos contados nos campos de batalha. Vamos ver ainda o concernente a Jerusalém, depois a igreja cruzando os séculos e o campo de prova. O Dr. Roger Lieb, no livro Jerusalém, Obstáculo para a Paz Mundial, ele lista as batalhas que Jerusalém foi enfrentando ao longo dos séculos. 70, destruição de Jerusalém pelos romanos, 1 milhão de judeus mortos. De 135 a 132 a 135, revolta judaica contra os romanos, cidades, vilas e fortificações de Israel devastadas. 614, os persas devastam Jerusalém. 629, os bizantinos reconquistam Jerusalém. 638, os árabes muçulmanos conquistam Jerusalém e constroem a mesquita de Omã nas dependências do Templo de Jerusalém. 1070, conquistado pelos turcos. 1187, conquistada pelo sultão Saladin. 1244, conquistada pelos tártaros. 1516-17, conquistada pelo Império Osmanianos, os turcos. E, citando Levítico 26, 31 a 34, diz: reduzirei as vossas cidades a desertos e assolarei os vossos santuários e não aspirarei o vosso rosto agradável. Então a terra folgará no seu sábado todos os dias de sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos nesse tempo. A terra descansará e folgará nos seus sábados. Então os judeus, eles foram dispersos na época da Babilônia, e eles só voltaram para Jerusalém, para a terra prometida, em 1948. Em 1917, Jerusalém foi conquistada pelos britânicos durante a Primeira Guerra Mundial. Fruto desse tempo, Israel era uma terra árida, desértica e sem esperança, fazendo referência à profecia bíblica de que a terra seria assolada. Em 1948 tem a Guerra da Independência frente a 7 exércitos árabes. Jerusalém é conquistada pela Jordânia, sendo Jerusalém Oriental massivamente profanada, mais de 50 sinagogas destruídas, sendo vedada por 19 anos o acesso dos judeus ao o Muro das Lamentações. Em 1967, tivemos a Guerra dos 6 Dias, com Israel conquistando Jerusalém Oriental juntamente com o Templo. Em 1990, diversos conflitos sangrentos no Monte do Templo durante a crise do Golfo. Então,
nós vimos a igreja cruzando os séculos e as 7 cartas às igrejas, observando o período de datação de Justo L. Gonzalez na História Ilustrada do Cristianismo, e ele separou a igreja em períodos históricos, e nós já fizemos a demonstração desses períodos históricos, como também um paralelo com as 7 parábolas de Mateus capítulo 13. Por que nós estamos retornando esse panorama da igreja cruzando os séculos em meio a esse momento em que vamos falar sobre a mulher, a grande prostituta e a besta escarlate? Porque lá em Deuteronômio, falando da prova de Israel no deserto, diz: recordar-te-ás de todos os caminhos pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Então, a terra, ela é um campo de prova, e o sofrimento ocupa um lugar singular nos propósitos de Deus para com seu povo, conforme mencionado em Deuteronômio capítulo 8, verso 2. Para que passamos por provas? Primeiro, para manifestar a intenção do nosso coração. Deuteronômio capítulo 8, o versículo 2. Para moldar o indivíduo na palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Para demonstrar a firmeza da confissão da fé dos cristãos. Hebreus capítulo 10, o versículo 23. Para produzir perseverança. Tiago capítulo 1, o versículo 3. Para forjar o caráter cristão. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Para revelar a excelência do poder de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, o versículo 7. Para provar a fidelidade de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, o versículo 3. Portanto, da mesma maneira que Deus provou Israel no deserto, ele prova a igreja. O apóstolo Pedro, ele fala em 1 Pedro, no capítulo 4, que o julgamento começa na casa de Deus. Vamos ler o texto em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo de número 17. Ele diz: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? Então, as provas que nós passamos, as provas que a igreja passou ao longo dos séculos, ela foi provando os verdadeiros filhos de Deus, que tiveram que lutar ou batalhar por sua fé em meio ao joio no trigo e também em meio ao fermento na massa. Ou seja, as falsas doutrinas que vinham sobre a igreja como ondas de vento, os verdadeiros servos de Deus tiveram que permanecer firme, perseverante, forjando o seu caráter. Quando diz a excelência do poder de Deus, citando 2 Coríntios, o capítulo 4, o versículo 7, fala do momento em que o vaso é quebrado. E quando o vaso é quebrado, o que ele manifesta? Ele precisa manifestar o poder, a graça de Deus. É por isso que nós, muitas vezes, somos levados além da nossa capacidade em suportar determinada prova. Por quê? Porque é nesse momento em que o Senhor trabalha no nosso coração e expurga de lá tudo aquilo que não lhe pertence. Então, a terra, a igreja está nesse campo de batalha. A igreja de Esmirna, por exemplo, passou por tribulação e pobreza. A igreja de Pérgamo
por tronos e tropeços. Jesus disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre essa pedra, confissão de Pedro, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Significa que em todo esse período de prova, a igreja foi aprovada e os filhos de Deus foram aprovados e preparados para estar na presença de Deus. Nessa batalha, o grande dragão, desde a cruz, ele arrastou a terça parte das estrelas do céu e as lançou para a terra. O dragão se deteve na frente da mulher que estava para dar à luz, a fim que lhe devorasse todos os que nascessem. Então entenda, nesse período da história de Israel, Satanás colocou na esfera da terra 1/3 dos anjos, e 2/3 dos anjos ficaram nos lugares celestiais. Lembra que Daniel estava orando, e ele durante 21 dias jejuando, até que ele chegou o anjo para lhe informar o que tinha acontecido e por que houve o retardo à resposta da sua oração. Naquela ocasião, o anjo disse: Daniel, desde o primeiro momento em que você se colocou a orar, a tua oração foi ouvida. Então, desde o momento em que nós nos colocamos a orar, como nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, a nossa oração é papo reto com Deus, cara a cara. Nós já estamos diante do trono de Deus e as nossas orações já são ouvidas pelo Senhor, que se agrada de receber os nossos pedidos, porque quem bate, quem pede, recebe, quem busca, encontra, e quem bate, se abre. Ok. Mas, durante 21 dias, quando a resposta veio da parte de Deus, o príncipe da Pérsia tentou impedir que o anjo do Senhor, que estava vindo com a resposta a Daniel, trouxesse a devida resposta. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 1, é dito que os anjos são espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Na ocasião de Daniel, o arcanjo Miguel, que é o guardião de Israel, teve que vir para ajudar o anjo que estava trazendo a resposta a Daniel, a fim de que ele pudesse cruzar o bloqueio celestial. É nesse sentido que Satanás deixou 2/3 dos seus exércitos acampado ao redor da terra para impedir que as respostas de oração cheguem até nós. E dentro da terra, ele disponibilizou 1/3 dos seus anjos para lidar com os humanos, vamos assim dizer, dentro do planeta Terra. E isso já na época de Jesus, porque ele não queria que Jesus nascesse, e uma vez Jesus nascido, ele não quer que a igreja seja formada e nem arrebatada. Formada porque os que morrerem em Cristo serão ressurretos. Então ele tem que impedir que a pessoa morra em Cristo, e se ela viver, ele tem que impedir que ela seja arrebatada. Este é o objetivo do dragão, quando ele coloca na terra 1/3 do seu exército. E entenda, Satanás, além dele ter colocado 1/3 na terra, ele vem para matar, para roubar e para destruir. Ele é como um ladrão que anda em derredor buscando a quem possa tragar. Ele, na época de Jesus, ele não sabendo exatamente aonde Jesus estava e quem ele era, através do rei Herodes, mandou matar todas as crianças menores de 2 anos para ver se pegava Jesus entre os mortos. Mas o anjo avisou José por sonho, e José fugiu para o Egito e ali ficou protegido dessa ação maligna de matar toda criança menor do que de 2 anos.
E ao longo da história da igreja, em todas essas batalhas, essas guerras que vamos vendo, guerras e rumores de guerras, nós vemos a igreja sendo confrontada também e ela tendo que enfrentar muitas vezes a própria morte, como a segunda igreja, os seus mártires, como no período da Idade Média, a igreja que foi perseguida a ponto de ir para a Inquisição e morrer muitos dos santos queimados, porque se levantava contra a igreja oficial daquela época. Em Efésios capítulo 4, versículo 10, falando de Jesus quando ele morre e ressuscita, quando ele morreu, ele desceu ao mundo dos mortos e ele foi até as regiões inferiores da terra. Lá estava 2 compartimentos, um compartimento Hades, onde estão os perdidos, e no outro compartimento o seio de Abraão, onde é todo o espírito que cria no Senhor, ia para aquela região. Jesus desceu, foi ali onde estavam os cativos, tirou do cativeiro e os levou consigo para a presença do Pai. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então Jesus, ele desceu, mas também ele subiu aos céus para encher todas as coisas. E quando diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, está dizendo que aquele que morrer por amor a Cristo, de modo algum ele vai descer ao Hades. Antes, ele vai subir para o paraíso, assim como Jesus disse ao ladrão na cruz: ainda hoje estará comigo no paraíso. Também todos aqueles que morrem em Cristo, eles vão para a presença de Deus, aguardando a ressurreição dos seus corpos. A expressão, então, inferno ou porta do Hades, indica a corte, o trono, o poder e a dignidade do reino do mundo inferior, representada pela morte e pela própria morte, e o Hades que segue a morte, ou seja, o inferno segue a morte. Assim, a igreja tem plena garantia de vitória sobre o reino da morte, visto que Satanás, que tinha o poder da morte, foi vencido na cruz, bem como o próprio Cristo, bem como a própria morte é um adversário vencido. Também visto que todos que creem em Cristo Jesus têm a vida eterna. Então, Jesus é aquele que venceu a morte. Deixe-me ver aqui. Jesus é aquele que venceu a morte. Bom, a Esmirna, por que estamos citando a Esmirna? Porque a Esmirna é a igreja onde estava a sinagoga de Satanás. Apocalipse capítulo 2, verso 9. Jesus disse assim: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, acerca da igreja de Esmirna, mas tu és rico, e a blasfêmia do que a si mesmo se declara judeu e não são, sendo antes a sinagoga de Satanás. Lembra que o joio se infiltrou no meio do trigo, o fermento no meio da massa para levedar a massa. Satanás, ele quer ser semelhante a Deus e ele tem por objetivo manter o domínio religioso. E esta sinagoga de Satanás é a representação do domínio religioso no meio do povo de Deus. Observa que quando Jesus foi falar a respeito da morte e ressurreição, Pedro se levantou contra ele e disse: de jeito nenhum vai lhe acontecer isso. E Jesus disse direto a Pedro: para trás de mim, Satanás, porque você não entende as coisas de Deus, senão a dos homens. Por isto que no meio da igreja, muitas vezes se estabelece a sinagoga de Satanás, quando aqueles que estão na liderança deixam de ter a visão de Deus para tratar os negócios de Deus pela visão humana. Por que nós estamos citando a igreja de Pérgamo?
A igreja de Esmirna tem a sinagoga de Satanás, a igreja de Pérgamo tem o trono de Satanás. Jesus disse acerca da igreja de Pérgamo: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, até nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então Satanás, ele tem dois objetivos: estabelecer o poder religioso, sinagoga de Satanás, e estabelecer o poder político, trono de Satanás. E ele está estabelecendo esse trono a partir da igreja de Pérgamo, que foi no ano de 323 a 538, que é um período em que a igreja ela foi reconhecida pelo Estado como igreja oficial. Então, Satanás, nós vamos ver agora o movimento da revelação. Satanás atuando nesse mundo, já vimos o seu objetivo religioso e político. A grande meretriz cumprindo esse papel, e essa grande meretriz, conhecida como sendo a rainha dos céus. Sabemos que somos de Deus. Isso diz o apóstolo João em 1 João, capítulo 5, versículo 19. E ele faz um adendo: o mundo inteiro jaz no maligno. Então, o mundo inteiro está no maligno. Ele estabelece dentro desse mundo uma sinagoga e um trono. Entenda uma coisa: por que é importante nós discernirmos a presença de uma sinagoga e de um trono? Satanás, ele não é onipotente e nem onipresente. Ele não pode estar em todos os lugares. Ele precisa estabelecer dentro do planeta Terra um lugar aonde ficar. Por que ele tem o desejo de estabelecer esse lugar? Primeiro, porque antes da queda, já falamos a respeito disso, Satanás, ele foi colocado como guardião do planeta Terra. Ele estava no Monte Santo, e se ele tivesse permanecido na sua função, ele hoje seria o braço direito de Jesus Cristo. Como ele não permaneceu naquela função, ele foi expulso da terra, e ele retorna a partir de Adão, na figura da serpente, que enganando Adão, ele toma para si, rouba para si o domínio desse mundo. Por isso o mundo jaz no maligno. E ele, como ele tem o domínio desse mundo, ele precisa estabelecer em um dado lugar esse lugar de domínio, aonde ele pode, a partir daquele lugar, articular o seu controle sobre o planeta Terra. Lembra que ele é imitador de Deus? Jesus, ou aliás, Deus, escolheu como um lugar aonde no planeta Terra deveria ser prestado culto a ele, Jerusalém. Jerusalém é chamada a cidade do grande rei, em que pese que na igreja os verdadeiros adoradores adorem a Deus em espírito e em verdade. Portanto, elas não estão presas ou sujeitas a um determinado lugar. No que diz respeito à história de Israel, ele tem um vínculo umbilical com Jerusalém, a cidade do grande rei. Por isso que Jerusalém, ela é palco de grandes batalhas. Assim como Deus escolheu Jerusalém como a sua cidade no planeta Terra, Satanás escolheu a igreja aonde a igreja de Pérgamo como a igreja aonde ele estabelece o seu trono. Então Satanás, ele habita em um determinado lugar em que ele põe uma sinagoga, e ele habita em outro determinado lugar onde ele tem um trono,
e a partir dali ele articula o seu domínio sobre o planeta Terra. Aí você vem e me pergunta: César, se Satanás ele não é onipresente, então como é que ele sabe das informações de todos os pontos do planeta? Nós temos que lembrar que ele desceu dentro do planeta Terra 1/3 dos seus anjos. E a maneira como esses anjos são divididos está em Efésios capítulo 6. Principado, potestade, dominadores, hostes espirituais malignas. Eles dominam determinados campos, poderes locais da atividade humana, e eles vão irradiando informação para que Satanás, a partir do seu ponto de comando, possa articular a total conquista do planeta Terra. Há uma guerra espiritual sendo travada em todo esse tempo. E a grande meretriz? A grande meretriz nós a encontramos em Apocalipse, capítulo 17, o versículo 4, quando diz: achava-se uma mulher. Essa meretriz, ela vem dentro da terra executar as malignas demandas de Satanás, articulando com os humanos uma maneira de ele obter o domínio religioso e o domínio político. Esta mulher, em Apocalipse capítulo 17, o versículo 1, ela é apresentada da seguinte forma: veio um dos 7 anjos que tem comigo as 7 taças. Lembra que nos juízos nós temos os selos, as trombetas e as taças, as 7 taças, e falou com João o seguinte: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre as muitas águas. Então ele vai dar um quadro do que quem é essa meretriz, de onde ela surgiu e qual é o fim que ela vai ter. E o que ela está fazendo antes de chegar nesse fim. Ela está sentada sobre muitas águas. Numa outra visão, no mesmo Apocalipse, capítulo 17, o versículo 3, o João foi transportado para uma outra dimensão, em espírito, a um deserto. E ele viu esta mesma mulher, não assentada sobre muitas águas, mas montada numa besta escarlate. Esta besta, ela é repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Esta é a besta em que a mulher está montada. Quem são esses personagens? Nós temos, primeiro, uma grande meretriz, uma mulher que está assentada sobre muitas águas, numa primeira visão, e numa segunda visão, nós encontramos esta mulher montada numa besta escarlate. O fato dela estar sentada significa que ela exerce influência. O fato dela estar montada significa que ela exerce poder. Então ela opera baseada em influência e em poder. Apocalipse 17, versículo 1, é dito que seria apresentado esta mulher. Quem é esta mulher? Nós encontramos a presença de uma mulher que tem essa supremacia sobre os mundos espirituais. Em Apocalipse capítulo 7, aliás, Jeremias capítulo 7, o versículo 17 a 19, diz assim: acaso não vês tu os que andam fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres amassam farinha para se fazerem bolos e aí é citado, rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses.
para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmo, para sua própria vergonha? Então aqui nós encontramos Israel patrocinando um culto à rainha dos céus em detrimento ao seu Deus. E Deus questiona que essa atitude que eles estão adotando, ao invés de se voltar contra Deus, vai trazer vergonha sobre eles próprios. Tanto é que, no caso de Judá, ele foi levado em cativeiro para a Babilônia por idolatria que eles estavam praticando. Jeremias 44, versículo 16 e 17, também faz referência à rainha dos céus. Quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti, antes obedeceremos certamente toda a palavra que saiu da nossa boca, isso é, queimaremos incenso à rainha dos céus, e lhe ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis e nossos príncipes têm feito na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, porque antes tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum. Nessa passagem, Israel argumentando com Deus, eles olham para o passado e, ao invés de perceber a boa mão de Deus sobre a vida deles no passado, eles fazem igual aconteceu quando Moisés foi para o monte buscar a lei de Deus, os 10 mandamentos. Como Moisés demorou, eles fizeram para si um bezerro de ouro e disseram: Israel, este é o bezerro de ouro que nos libertou do Egito. Então o homem facilmente ele pode perder a visão das coisas espirituais e colocar uma intermediação de algum tipo de ídolo que fez aquele ato que na verdade foi um ato divino. Então aqui eles olham para o tempo de prosperidade que eles viveram e eles dizem: esse período que nós vivemos em prosperidade é porque naquele período foi feito libações, ofertas, sacrifícios à rainha dos céus. Por isso nós tínhamos aquela prosperidade e estamos repetindo esse mesmo culto a essa rainha dos céus, porque queremos que volte a prosperidade para a nossa terra. Então, esta grande meretriz no Antigo Testamento, ela era conhecida como a rainha dos céus. No Novo Testamento, em Apocalipse, ela é vista como vestida de púrpura e de escarlata, ou seja, é uma mulher extremamente rica. Em Marcos capítulo 15, versículo 17 e 18, falando de Jesus, disse que vestiram-no de púrpura e teceram uma coroa de espinhos e lhe a puseram na cabeça, saudando: salve, rei dos judeus. Se ela, a mulher, está vestida de púrpura, e se eles, para zombar de Jesus, eles vestiram Jesus de púrpura, púrpura significa sinal de realeza, e a cor de escarlata também são cores próprios da realeza. Em Mateus capítulo 27, 28 e 29, zombando de Jesus, eles cobriram-no com um manto escarlate. Então, vestiram-no de púrpura, Marcos capítulo 15, 17, e em Mateus 27 e 28, cobriram-no com um manto de escarlata, púrpura e de escarlata, peças reais. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelharam-se diante dele e escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. Se para Jesus vestir púrpura e escarlate era uma zombaria para declarar que ele não era rei, porque ele era o rei de Israel, mas eles zombavam dele e diziam que ele não era, significa que aquela mulher vestida de púrpura e de escarlate é uma mulher que tem o domínio das nações debaixo das suas mãos. Ela domina as nações.
ela domina os povos sobre as águas e domina as nações na forma de besta escarlate. Quem é esta mulher? Esta mulher vestida em Apocalipse capítulo 17, o versículo 4, além de vestida, ela estava adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. Na sua fronte achava-se escrito o nome mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. E, voltando para Apocalipse, capítulo 2, o versículo 13, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não me negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minhas testemunhas, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, esta falsa igreja é a Babilônia a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então entenda, o Senhor está olhando para esse período da história da igreja e nós temos que entender que lá em Apocalipse, no capítulo 13, falando da besta que vem da terra, ela tem aparência de cordeiro e ela fala como dragão. Esta igreja, quando nós olhamos as 7 igrejas do Apocalipse, ela representa a igreja de número, vamos ver, versículo 2:13, a igreja de Pérgamo, 2:13. A igreja de Pérgamo é a segunda igreja do Apocalipse, onde está o trono de Satanás. É a terceira igreja do Apocalipse, a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, ela está ligada à igreja que é reconhecida pelo Estado como igreja oficial do Estado. Então, lembra que o segundo período da igreja é o joio no meio do trigo, é uma igreja perseguida, ser fiel até a morte. Havia muitos mártires naquela igreja, e quando chega a terceira igreja, a parábola da terceira igreja é a parábola do grão de semente de mostarda. Ela se levanta, uma grande árvore, e os pássaros fazem ninho nela. Os pássaros são os poderes invisíveis que se alojam dentro da igreja, que se apresenta como pujante visível. Ali a igreja faz o acordo com o Estado e ela começa a ser formada como a Babilônia a grande. Ela começa pequena ali e ela vai assumindo o seu poder até atingir o seu ápice, que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. E ela já é chamada de a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Nós devemos lembrar que no desenvolvimento da igreja, quando chega a igreja seguinte, a igreja de Tiatira, aparece ali a mulher Jezabel, que se declara profetiza e não somente ensina, mas seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem sacrifício aos ídolos. Então, esta igreja que começa em Tiatira, na igreja de Pérgamo, que começa em Pérgamo, na igreja de Tiatira, ela já assume a forma de ensino, indução à prostituição e aos ídolos. Que lá no Apocalipse, nos juízos depois do arrebatamento, ela cresce num volume tal que ela não só é vista como aquela que ensina prostituição, mas ela se torna a mãe de todas as meretrizes, ou seja, ela assume o poder religioso mundial. O que eu estou dizendo aqui? É que nesse período, nós estamos falando aqui do período da igreja de Pérgamo. Nesse período, lá para 300 a 523, Satanás já estava estabelecendo no meio da igreja
os mecanismos que o levaria a assumir a igreja apóstata depois do arrebatamento. Esta grande meretriz, ela adornada de ouro, de pedras preciosas e pérolas, em Apocalipse capítulo 17, versículo 14 diz: achava-se a mulher, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações com as imundícias da sua prostituição. Então, esta falsa igreja, que vai se estabelecer com poder de Estado, a partir, ganhando força principalmente na Idade Média, ela tem na sua mão um cálice de ouro. E ela vai inundando o planeta com suas falsas doutrinas, que é, aos olhos do Senhor, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. O que é isso tudo? O joio semeado no meio do trigo, e isto é obra do inimigo. O joio, ele é semeado a partir da igreja de Esmirna. Na igreja de Pérgamo, nós já encontramos o próprio trono de Satanás. Na igreja de Esmirna, nós encontramos a sinagoga de Satanás, ou seja, Satanás, ele pega um centro religioso cristão, estabelece dentro desse centro uma sinagoga cristã, uma sinagoga falsa, e também ele consegue estabelecer nesse mesmo lugar um trono. Então, as características desse lugar é um lugar onde tem uma igreja com aparência de cordeiro. Ela tem que ter um Estado sob o seu comando, e ela tem que ter um ambiente, uma ambientação religiosa sob o seu comando. Se nós encontrarmos esta igreja que preenche essas duas características, nós encontramos aonde está hoje, ou daquele período em diante, o trono, a sinagoga e o trono de Satanás, porque eles confluem para um mesmo lugar. Então, basta você fazer esta verificação na Idade Média, qual a igreja que assume poder de Estado, que adquire uma propriedade para si, assume posição de Estado, e ela consegue conviver nesses dois mundos, o mundo religioso e o mundo político. Essa mulher, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominação, com as abominações e a imundícia, por causa disso, João diz, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. O que eu quero salientar para você é que nós estamos no livro da Revelação. No livro da Revelação. Quando nós fizemos o módulo Igreja, Corpo de Cristo, o corpo de Cristo, ele é edificado pelo Senhor no curso da história das igrejas. Quando nós estamos falando que as igrejas estão cruzando os séculos, nós estamos falando da igreja visível. Quando nós estamos falando da igreja visível, nós estamos falando que dentro dessa igreja visível coabitam duas igrejas, o trigo e o joio. Por que nós mantemos a linguagem figurada? Porque você é capaz de observar em cada momento da igreja quem é o trigo e quem é o joio dentro da igreja. O que nós temos que entender é o princípio. Quando nós, por exemplo, falamos das igrejas denominacionais, essas igrejas denominacionais, elas são guardiãs da fé. Por que as igrejas denominacionais são guardiãs da fé? Porque lá nos séculos passados,
essas igrejas se reuniram em concílios de homens santos, abalizados, estudiosos da Bíblia, tementes a Deus. E eles formaram um corpo de doutrina que serviu de base para a doutrina de cada uma dessas denominações. Esse conjunto de doutrinas dessas denominações, elas se reportam à doutrina dos apóstolos e dos profetas. Elas são os guardiões da fé. Mas dentro dessas mesmas denominações, aparecem certos indivíduos que, não comprometidos com este corpo de doutrina, mas por meio de artifícios humanos e políticos, eles adquirem para si quinhão de poder. E mesmo estando debaixo de um corpo de doutrina verdadeiro, vinculado à palavra de Deus, eles não se guiam por essas doutrinas. Esses são os joios no meio do trigo. O que a revelação diz é que esses joios no meio do trigo, mesmo cercado pela boa doutrina, eles conseguem infiltrar no meio do povo o ensino da prostituição e o ensino da idolatria. O que é prostituir? Prostituir é ser amigo de Deus e amigo do mundo. É querer conviver em ambos os ambientes. A idolatria significa buscar nos poderes humanos os meios para realizar a obra de Deus. Quando chega na revelação, o Senhor olha esse quadro que vai se formando dentro desta igreja, visível aos olhos dos homens. Essas igrejas, elas vão formando um caráter anticristão dentro da igreja cristã. Então, discernir esse aparato maligno, nós não vamos discernir olhando para as doutrinas das igrejas, porque elas são guardiãs da fé. Nós vamos perceber pela atitude e manipulação dos homens no meio dessa doutrina. E aí, João diz, já é a última hora. Porque o cristão e o anticristo, eles vão lutando em um mesmo ambiente. O apóstolo Paulo, ele fala disso, por exemplo, quando ele escreve na sua carta aos Filipenses, no capítulo de número 3, no versículo 18, quando ele diz: pois muitos andam entre nós. Ele está falando do trigo, do joio no meio do trigo, do fermento no meio da massa, da doutrina de Jezabel. Pois muito dentro de nós. Repetida vez eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, estes são inimigos da cruz de Cristo. Por isso, o espírito do anticristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles é a sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Então o Senhor, ele vai te abrindo a revelação para nos mostrar que estes elementos se fazem presente o tempo todo enquanto a igreja está avançando. E isso, na igreja, quando ele fala na igreja de Sardes, por exemplo, ele diz assim, sobre, vamos ver aqui se é a igreja de Sardes, não, a igreja de Tiatira. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Por isso que ela vai ganhando forma e corpo dentro da igreja, ao ponto de chegar um dado momento em que ela se destaca como uma igreja distinta de todas as demais igrejas cristãs. Foi muito bom ter você aqui junto comigo até essa hora. Nós estamos terminando essa live. Amanhã, se o Senhor nos permitir, estaremos de volta às 20 horas, dando continuidade à identificação dessa grande meretriz que tem o espírito do anticristo.
E se você ainda não faz parte da minha comunidade, venha se inscrever na minha conta aqui no Instagram e ali no YouTube. E encaminhe esse vídeo, me ajude a despertar o povo de Deus nesta última hora. Que você tenha um restante de dia na presença de Deus e que o Senhor seja louvado.